Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nesse domingo, dia 14 de maio, Dia das Mães, e um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estiverem acompanhando a gente hoje, com muito carinho. Nós vamos conversar a respeito ainda da questão dos falsos profetas e vamos concluir o capítulo 21. Eu estou um trabalhador da casa, muito querido por todos nós, já está chegando por aqui. Boa noite, seu Fidelis, boa noite, Giovana, Pati, todo mundo que já está chegando, e boa noite, Bruno, bem-vindo. Boa noite, Emília. Feliz Dia das Mães. Obrigada, querido. Muito E a todas obrigada. as mães que estão aí acompanhando. Coisa boa. Feliz Dia das Mães para sua mamãe também, né? Que pode nos Valeu, acompanhar valeu. depois, lá está um pouquinho mais distante, mas para ela também. Uhum. E a Valeu, Clarice obrigado. já está por aqui também, a Neuza, a Dani. Boa noite a todo mundo que está chegando. E Bruno, só para a gente iniciar, então, lembrar o pessoal que acompanha sempre, que é muito bom ter esses corações reunidos, né, os domingos à noite aqui com a gente. A gente segue o roteiro do Evangelho no Lar. Fazemos uma prece inicial, a leitura do trecho do Evangelho. Na sequência, a gente faz alguns comentários rápidos e fecha com uma prece. É 20 minutos, meia horinha no máximo. E o bacana, né, o que a gente sempre incentiva é que as pessoas procurem também um horário, um dia da semana nas suas casas, para fazer esse evangelho também nesse mesmo formato. Pode usar o livro que a gente usa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, pode usar outra obra também, né? Tem uma série de obras muito interessantes para esse momento, como Jesus no Lar, né? Tem também a Boa Nova, tem, enfim, uma série de obras interessantes para serem usadas. Quem tem pequenininhos em casa, quiser usar aqueles livros infantis do Evangelho, pode ficar à vontade. Quem não tem uma obra espírita, mas tem o Novo Testamento, tem a Bíblia, tudo bem, gente, bom demais. O importante é a gente estar nesse momento em Uhum. contato com as palavras de Jesus, com as palavras, né, que nos aproximam de Deus, nosso Criador, e refletir um pouquinho a respeito, sentir um pouquinho a respeito dessas palavras e procurar sempre mudar os nossos hábitos, melhorar, né, os nossos atos. Então é isso, Bruno. Eu posso te pedir para fazer a nossa prece inicial hoje? E aí eu faço a leitura? Posso, Obrigada. posso, com certeza. Pedir a todos, então, que coloquem-se numa posição confortável. Quem tiver vontade, quiser fechar os olhos também, para que a gente possa se harmonizar nesse momento. Pedir para Deus, Jesus e toda espiritualidade amiga, que se faz sempre presente, que possa agora nesse momento se fazer cada vez mais presente, para que a gente possa sentir, para que tudo que for trocado hoje, todas as palavras, todos os ensinamentos que forem trazidos, possam cada vez mais preencher os nossos corações, possam preencher os nossos lares com amor, com todo carinho, com toda sabedoria e com todas aquelas boas energias que nós gostamos, desejamos e buscamos todas as vezes que nos colocamos, servos que nos colocamos à disposição, que seja mais um momento agora, que a gente esteja aberto para esse crescimento, esse desenvolvimento, nesse progresso que a gente busca dentro dessa encarnação. É assim que eu te peço, é assim que eu agradeço, que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Eu vi que o pessoal disse que está dando um pouquinho de interferência. Por favor, continuem reportando. Para mim está chegando legal aqui o Bruno. Não Para sei se para você, mim Bruno, também está tudo está tranquilo. chegando tranquilo, mas vamos acompanhando, tá, pessoal? Se tiver Tá. qualquer outra coisa, qualquer outro aviso, é só passar aqui. Não só esses avisos, mas também os comentários, as dúvidas, tá? Esse é o evangelho da nossa associação Espírita Fé e Caridade, de todos nós, então a participação de vocês não é só bem-vinda, é para a gente um grande presente. Então, a gente está lá no item 11, no capítulo 21, é o último item do capítulo, Jeremias e os falsos profetas. E a gente tem ali, então, um trecho do Antigo Testamento, o livro de Jeremias, lá no capítulo 23, que diz assim:
Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós terei a paz. E a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações: não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, um profeta ou um sacerdote, vos interroga e vos diz qual é o fardo do Senhor, vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Então, isso está em Jeremias, né? E sobre esse trecho de Jeremias, a gente tem uma mensagem do Espírito Protetor Ruós, que foi psicografada em Karlsruhe em 1861, em que ele diz assim: é sobre esta passagem do profeta Jeremias que vos convoco, que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia. E é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus. E era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras: eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns, que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Pois bem, então, é uma leitura, Bruno, que resume bem, né, o que a gente viu até agora nos itens anteriores, nesse capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas, que começou nos lembrando a respeito da passagem que Jesus nos traz, que a gente conhece as árvores, né, pelo fruto, que a gente conhece as pessoas, os profetas, né, através dos seus atos, através das suas produções, né, assim como na natureza. A gente falou da missão dos profetas, os prodígios, não acrediteis em todos os espíritos, caracteres do verdadeiro profeta, que existem falsos profetas também no mundo espiritual. E aí, o nosso codificador finaliza esse capítulo trazendo esse alerta, né, do espírito Luós, que nos cita uma passagem do Antigo Testamento.
não é tão comum a gente No ver Antigo Novo. no Evangelho segundo o Espiritismo passagens do Antigo Testamento. Existem algumas, mas essa é uma das poucas. E eu queria saber, Bruno, afinal, então, por que é importante a gente conhecer um pouquinho sobre Jeremias, né? Sobre o que ele trouxe, sobre os falsos profetas? Por que desde a antiguidade essa ainda, né, segue sendo, mas já era uma questão, né, para a gente tomar atenção? Eu acho que por conta até desse trecho que aqui fala, que é a multidão sempre crédula, então as pessoas sempre creram, e sempre tiveram a fé. Então, sempre que viam pessoas falando ou trazendo as verdades, acabavam automaticamente sendo colocadas nessa posição de relevância, onde tudo que elas trazem, tudo que elas falam, tudo que elas fazem, é realmente que vem de Deus, vem do Senhor, sabe? Tudo é bom. Então, essa parte eu gosto bastante, porque ela fala disso. A multidão sempre não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos. Os profetas falavam para eles: sonhei, sonhei. Sonhe, continuem sonhando. Eu tive um sonho, eu vi num sonho, eu imaginei isso. Então, elas não tinham esse hábito de contestar a veracidade. Então, eu só acho muito legal que, até os tempos de hoje, é o que a gente precisa fazer. A gente não pode simplesmente aceitar tudo que é trazido, tudo que é falado, sem contestar. É o lance das árvores. A árvore só vai dar aquele tipo de fruto porque ela só está destinada a dar aquele tipo de fruto. Então, se não, saiu outro fruto daquela árvore, por que saiu? Verificar, parar e olhar, falar, não, peraí, tá saindo laranja da macieira? Não tem como. Então, a gente tem que parar e fazer isso. A gente hoje tem muito acesso à informação também. É muito fácil a gente ter acesso a textos. Hoje tudo é psicografia de alguém, todo mundo psicografou, sabe? Um espírito veio falar em determinado momento. Então a gente tem que ter essa necessidade de olhar, checar, aprofundar e contestar essas veracidades, né? Para a gente não achar que tudo é natural e tudo vem dos céus, né? Então a gente tem que fazer isso. E antigamente não se tinha esse hábito e hoje continua se não tendo, né? É sim, a Sandra colocou aqui para gente, né? Fé raciocinada, né? Resume bem Exato. isso que você está trazendo para a gente, né? A gente perguntou hoje no Instagram pro pessoal como é que a gente pode se libertar, né? Já que a gente está finalizando aqui esse capítulo dos falsos cristos e falsos profetas, será que tem alguma forma da gente evitar, ou mais do que evitar, né? Se libertar disso de uma vez, né? Desses riscos de enganadores, de mensagens ou de forças maliciosas, né? E foi muito interessante, Bruno, o pessoal trouxe quase que a mesma resposta, todo mundo em palavras diferentes. Se eu puder resumir, o pessoal disse assim, ó, vigiando os nossos pensamentos e fazendo preces. Estar sempre vigilante, orando e vigiando. Então, o orai e o vigiai estiveram presentes em praticamente todas as respostas, e alguns também citaram a questão do conhecimento, que foi o que você trouxe, né? Então, conheceis a verdade, ela vos libertará. Porque mais do que a gente... E acho que é um caminho, né? O caminho do conhecimento é o caminho para a gente ganhar esse raciocínio, essa capacidade de compreender, né? O que é de fato conectado com a mensagem de Jesus e o que não é, né? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, foi o que ele nos trouxe, né? Então, às vezes a gente se satisfaz com pouco, né? Ah, não, qualquer outra mensagem, né? Será que é isso? Está conectado com a mensagem de Jesus ou não está? Né? Acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer. O vigiar faz parte do vigiar, você observar. Vigiar é pensar mesmo aquela posição do sentinela, né? Todos estão dormindo e você está acordado, checando, olhando, verificando, vendo se está tudo ok, se está tudo certo, se tem algum perigo rodando, alguma coisa assim. Essa é a função também de checar, de verificar, entender, ver se realmente tudo que está acontecendo está de acordo, se tudo que está acontecendo faz parte mesmo dos ensinamentos que a gente tem dentro da doutrina, dentro da codificação, tudo, se aquilo ali realmente faz parte dos ensinamentos que estão sendo trazidos. Porque hoje é muito fácil, né, a gente pegar e se utilizar das palavras e colocar os nossos sentimentos, as nossas vontades dentro da palavra, dentro dos ensinamentos que a gente tem. E é isso que fala muito ali no trecho de Jeremias, né? Que eles usavam da palavra, mas muito que era falado ali era do coração deles, e não necessariamente dos ensinamentos de Cristo, né?
Exato. Esse é um ponto bem importante que você trouxe. A mensagem traz isso para a gente, né? Que por vezes a gente Uhum. tem o que a gente precisa ouvir e tem o que a gente quer ouvir, né? Tem aquilo que Paulo dizia, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Então, às vezes a gente Exato. quer ouvir algo que faz parte ali das nossas vontades, dos nossos desejos, ou do nosso querer, né? Melhor dizendo. E o que a gente escuta exige da gente uma mudança de pensamentos, de hábitos, e nem sempre a gente está pronto para isso. O próprio profeta Jeremias, né? Interessante trazer ele aqui, porque ele foi chegou a ser punido, né? Porque ele não trazia, não Uhum. falava as coisas que os reis queriam ouvir, né? Que as autoridades da época queriam ouvir. Ele trazia o que de fato estava conectado com as mensagens do alto que ele recebia e ele comunicava. Mas eram mensagens difíceis, eram mensagens que falavam de um tempo em que o povo de Israel seria subjugado, né? E de fato isso veio acontecer com os babilônios depois. Então ele profetizou isso, né? Posteriormente. Mas não era o que, né, o que o pessoal queria ouvir, eram as coisas boas, né? Então até se pagava para ouvir essas coisas boas de outros falsos profetas, né? Então ele teve seus embates também com alguns desses famosos. Isso está registrado no Antigo Testamento, né? Mas É que é a gente tá interessante. sempre, a gente tá sempre querendo as coisas boas, né? Só as notícias boas. Que não tá, a gente nunca para tipo, puta, não, lá, não vai ser tão bom essa mensagem que está sendo passada. Mas é uma coisa que a gente tem que cuidar também, porque, querendo ou não, você acaba, às vezes, se condicionando a ouvir determinadas pessoas, porque as palavras delas já são geralmente maravilhosas. Ah, eu gosto de ouvir aquela pessoa, porque o jeito que ela fala, que ela coloca é sempre muito bom, ela sempre traz coisas positivas, coisas alegres, e às vezes nem sempre é. No caso, por exemplo, do Jeremias, quando trouxe toda aquela revelação do que aconteceria. Né? Então a gente tem que ter esse condicionamento também, esse entendimento, porque senão a gente fica só com o que nós julgamos ser bom. E isso faz com que o nosso coração simplesmente se condicione a ir para determinados caminhos só. Então a gente acaba acreditando somente em determinadas coisas que nos convêm. Né? Exato. E só aconteceria o que Jeremias profetizou se o povo seguisse no caminho do seu, né, automatismo ali, que de fato seguiu e Que aconteceu o que de fato aconteceu, aconteceu. né? Pode ser que o Uhum. profetizado não se concretize, né? Desde que o cenário mude, né? E por não ter mudado, se concretizou. A Elisa está nos lembrando aqui que hoje, Ah, na eu própria tava vendo aqui. internet, né? Nós nos conectamos a essas informações a partir de escolhas que fazemos. Se praticarmos as escolhas qualificadas, estaremos praticando esse vigiar também. Então, de fato, hoje a gente tem esses algoritmos, né? Que inclusive interpretam por nós, mandam informações de acordo com aquilo que a gente já consome, né? Tanto nos serviços aí de conteúdo, quanto nas redes sociais. Então, a gente vai acabar vendo mais daquilo que a gente mais se interessa. Então, tem esse E, risco também. O vigiar está nisso, né? E, de fato, a é, gente consumir as coisas que nos fazem bem, né? Que estão condizentes com o caminho que a gente escolheu, né? E e, não ficar em vigilante apenas, né? Faz sentido, Elisa, essa colocação. é, e essa parte é interessante por conta disso mesmo, que a Elisa traz, é bem isso. A gente está acostumado a ouvir determinadas coisas. Então a gente vai se retroalimentando delas. E isso até nos palestrantes que a gente está acostumado a ouvir, o jeito que a gente está acostumado a falar, os livros que são acostumados a trazer. Então a gente às vezes até no offline se condiciona dessa maneira também. Ah, não, vai ter aquele palestrante, vai lá e se alimenta somente daquele tipo de informação, do jeito que aquela pessoa traz aquela informação. Então a gente tem que ter várias escutas, a gente tem que aprender a escutar de várias maneiras para a gente conseguir condicionar e entender melhor as mensagens que são trazidas. Eu acho que o grande lance também é o modo como a gente interpreta todas essas informações. Né?
Então, por isso que esse trecho que fala, né, contestar a veracidade, eu acho que é um resumo sensacional, assim, dessa parte de... E, na realidade, de tudo que a gente aprende dentro do Evangelho, né, tudo a gente tem que contestar. O próprio Kardec falava, assim, que você tiver na dúvida entre a fé e a ciência, fica com a ciência. Sim. Então, pô, peraí, se ele mesmo trazia esse tipo de colocação, é sinal que a gente tem que contestar, a gente tem que comparar, a gente tem que entender, tem que se aprofundar mais, para não aceitar qualquer coisa que nos é trazida. E por Principalmente incrível que quando se trata pareça, de fé, né? por incrível que pareça, Bruno, mais de 160 anos da doutrina, né, da codificação, a gente ainda, nós espíritas, né, seguidores da doutrina espírita, sem falar nos demais, né, dos demais irmãos que têm outras escolhas, né, nós ainda, enquanto humanidade, vimos como um grande mistério o mundo espiritual, como algo ainda muito velado, né? Então, Kardec coloca para a gente, né, que Deus nos deu, né, a visão corpórea para a gente enxergar as coisas do mundo material, né? Nos deu, a gente teve a capacidade de desenvolver o telescópio para ver, né, o espaço, a capacidade de desenvolver o microscópio para ver nos mínimos detalhes, né, os mistérios das coisas, né, do átomo, e nos deu a mediunidade, né? Deus nos deu a mediunidade para que a gente descobrisse a verdade do mundo espiritual. Então, é algo muito, se a gente for pensar, né, é quem nós somos, né? Nós somos espíritos, nós somos espíritos imortais, né? Então, essa é a nossa realidade, nós estamos numa passagem por aqui. Mas, às vezes, as coisas que dizem respeito a essa nossa vida verdadeira, nós ainda mistificamos. E isso traz essas dificuldades também a respeito de mensagens trazidas por meio, né, da mediunidade. Então, a gente tende a não questionar quando envolve, né, a mediunidade, que é esse alerta aqui o principal dessa mensagem, né, que a gente questione também as questões que vêm, né, do mundo invisível. Tanto quem traz a mensagem, quanto o intermediário, quanto o conteúdo, né? Então, que a gente tem essa capacidade, né? Sem falar que ainda está citando aqui a questão de novo, Kardec nos coloca, a mediunidade é sagrada, né? Então, ela precisa, é santa, aliás, ela precisa ser tratada como as coisas santas, né? Então, a gente não pode misturar a questão da materialidade, dos nossos apegos materiais ali. Então, a questão do envolvimento do dinheiro, do comércio, né, com a mediunidade, é algo a gente sempre ter como alerta. Isso é muito importante para todos nós, né? Uma vez que existe essa oferta, né, mensagens ou comunicações em troca de dinheiro ou de uma posição ou de qualquer presente, né? Que a gente tome cuidado, porque sabendo que os espíritos de luz não vão se envolver, não estão interessados, né, gente? Vamos e venhamos com as questões da materialidade, né? O que é recurso financeiro para eles não condiz, né? Então, que a gente tome todo esse cuidado também, né? Porque quando Jeremias falava dos falsos profetas na época, por que os falsos profetas existiam? Por que eles falavam as coisas do coração deles? Porque havia alguém do outro lado que queria ouvir, e queria ouvir aquelas palavras, né? Então, se ninguém quisesse ouvir, esse falso profeta, ele ficaria falando sozinho, né? Ele não iria incomodar ninguém. Ele não teria público. Não teria público. Não teria quórum para ele. Então, e quem era esse público, né? Em geral, eram as autoridades, que precisavam, às vezes, confirmar as suas decisões bastante, né, queriam beneficiar os seus, principalmente, né? Aquelas decisões que tinham ainda muito centro no egoísmo, no orgulho, precisavam basear-se, não, mas espera aí, eu estou ouvindo Deus também aqui. Só que não ouvia, né? Porque ouvia através dos falsos profetas, tomava as decisões enviesadas que queriam e ficava essa retroalimentação. E era isso que Jeremias, né, e muitos outros combatiam, né? Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. E a Ana Carla está trazendo para a gente um outro ponto muito importante no meio dessa questão, né? Que a vaidade também é um propulsor. Eu ia falar isso, né? A gente parte, às vezes, do princípio do dinheiro.
sabe, da pessoa receber para aquilo. Só que a gente tem que lembrar também, que nem a Ana Carla trouxe o lance da vaidade, que existem muitos meios dos falsos profetas ganharem com isso. Então não é somente no pagamento, mas sim na vantagem que se tira, no lance de alimentar a vaidade dele, trabalhar esse lance do orgulho, dele ser um grande médio, de trazer grandes mensagens. E a gente tem que cuidar. A gente no trabalho de sexta-feira, no estudo que eu faço de sexta-feira lá da mediunidade, todo um aprendizado, né, que eu estou no caminho, né, de fazer, a gente conversa muito disso. O Flávio traz muito disso para a gente, da gente questionar as mensagens, tudo que é trazido, os livros, tudo que nos é trazido, independente se a pessoa comercializou aquele livro ou não, se ela ganhou dinheiro com o comércio daquilo ali ou não, mas também com a vaidade dela, com o quanto ela está se beneficiando, vamos dizer assim, para alimentar o ego dela em cima dela estar fazendo aquele grande trabalho. Então a gente tem que cuidar em cima disso também, porque querendo ou não acaba tendo muito do médium dentro da mensagem, dentro do que ele está trazendo ali, né? Então a gente lembrar sempre do que não existe somente a parte do dinheiro. Existem várias outras coisas também que podem estar ganhando que a gente tem que cuidar, porque são coisas que acabam não aparecendo, mas que fazem com que todas as mensagens que são trazidas venham novamente somente do coração daquela pessoa e não exatamente baseada numa palavra, num ensinamento que é trazido através da codificação. Como a gente falou no domingo passado, até se esse coração tiver em Cristo, tudo bem também, né? Mas o problema é quando existe esse desvio que a Marli trouxe para a gente aqui, a questão da fascinação, como a gente comentou também no último domingo. É uma dos tipos, né, de obsessão, e é uma obsessão que costuma acarretar principalmente, né, costuma prejudicar principalmente os médiums, né? Que esse espírito, às vezes, que está intencionado em passar uma mensagem de desviar um grupo ou uma casa espírita, ou mesmo algumas pessoas que gostaria de prejudicar, vai se aproximando aos pouquinhos, não é nada chocante no começo, é muito agradável, muito legal, e vai, né? E aos poucos vai conquistando essa confiança, se dissimulando e conquistando essa confiança, até que chega ao ponto da fascinação, sim. Né? Mas aí que tá, a obsessão é sempre uma via de mão dupla, nunca é mão única, né? Então tem que ter o espírito com essa intenção e tem que ter o médium invigilante, ou a pessoa, no caso, é uma obsessão simples, a pessoa que está sofrendo obsessão também tem que ter essa comunhão aí de interesses, né? Para que exista, né? Essa situação seja colocada. Por isso, como diz a Paty, a mediunidade com Jesus. Né? Então, a mediunidade como um caminho para a prática da caridade, né? Sempre para ajudar, né, os nossos irmãos, sempre para ajudar quem precisa, os encarnados e também os desencarnados. Também desencarnados. E, Bruno, tem uma mensagem de Emmanuel que até no Evangelho Redivivo, quando a gente vai estudar lá no tema 25, a questão dos falsos profetas, é a mensagem que encerra esse tema lá no livro do Evangelho Redivivo, no estudo do Evangelho de Mateus. E é uma mensagem que foi publicada na revista Reformador em dezembro de 1953. Ela também consta naquela obra, né, do Evangelho por Emmanuel, no primeiro volume. E ela me marcou muito quando eu li, que eu estava estudando sobre esse tema, e acho que ela resume bem tudo que a gente trouxe aqui, porque né, respondendo a pergunta lá que a gente fez no Instagram hoje, né, a gente vai conseguir se libertar dessa questão, né, coletivamente, uma vez que a gente sempre trabalha de dentro para fora, né? Uma vez que a gente consiga resolver na gente essas questões também, esses apegos, essas más tendências, né? Então, Emmanuel deixa muito claro nessa mensagem, ele diz assim, ó, o êxito dos falsos profetas em nossa vida surge na proporção de falsidade que ainda abrigamos em nosso próprio espírito. Olha que impactante a primeira frase. O êxito dos falsos profetas surge na proporção da falsidade que temos em nós, né? E aí ele está falando no geral. Então a gente acredita na proporção daquilo que a gente às vezes está buscando, né? Quanto a gente é permissivo, né? Exato. Essa permissividade, na verdade, é só porque a gente está se espelhando ali, né? Porque tem algo ali que está falando comigo.
Tá preenchendo os preenchendo, meus né? interesses. Se tá preenchendo isso. Então, ele vai falar do ouro, né? Que o ouro tenta o homem, mas não move o interesse do corvo, né? Os detritos atraem o corvo, apenas provocam repugnância no homem. Então, somos tentados invariavelmente de acordo com a nossa própria natureza. Então, se eu estou sendo, né? Se eu estou querendo aquela mensagem, é porque tem algo ali que me interessa, né? Ele vai falar que a perturbação não lançaria raízes no solo de nossa alma se aí não encontrasse terreno adequado. Não nos libertaremos assim das forças enganadoras que nos cercam sem a nossa própria libertação dos interesses inferiores. Aí, que interesses inferiores são esses? A gente pode se perguntar, né? Porque às vezes a gente vê uma frase assim e pensa, ai, não, mas eu não, né? Eu A não. gente nunca tá. A gente nunca é com a A gente. gente não se enxerga ainda, né? Então, olha só, ele diz assim, ó, o ouvido que oferece asilo à calúnia é cultor da maledicência. A boca que se detém na resposta ao insulto, quando a gente vai responder fogo com fogo, né? Naturalmente estima a produção verbal de crueldade e de sarcasmo. Quem muito se especializa na contemplação do charco traz o pântano dentro de si. Então ele vai dando para a gente a mensagem, chama tentação, tá, gente? Vale muito a pena ler ela na íntegra. E aí o trecho que encerra ali o Evangelho Redivivo é assim, ó. Tenhamos cautela em nós mesmos, a fim de que a nossa defensiva contra a mentira e contra a ilusão funcione eficiente. Não seríamos procurados pelos adversários da luz se não cultivássemos a sombra. Jamais ouviríamos o apelo às nossas vaidades se não vivêssemos reclamando o envenenado licor da lisonja ao nosso próprio eu enfermiço. Procuremos as situações, os acontecimentos, as criaturas e as coisas pelo bem que possam produzir, nunca pelo estímulo ao nosso personalismo desregrado. E aí eu ainda estou pensando nessa mensagem. Não, é legal que ela fala da gente se reconhecer, né? A gente precisa se reconhecer dentro das ações, porque é o que a gente fala, é o que a gente pensa que vai acabar sendo permissivo para que tudo aconteça, né? Então, se a gente se permite bem, se a gente emana no bem, vai vir o bem. Então, essa mensagem, para mim, vem dessa maneira, né? Do quanto a gente se permite e para onde a gente se permite. É isso. É a intenção, né? E, no Uhum. fundo, né, o que que a gente, né? Então, assim, sejamos fiéis ao Senhor na prática do amor puro. Em qualquer Exato. confissão religiosa que nos afeiçoemos, e as forças infiéis à verdade não encontrarão base na nossa vida, de vez que a vontade divina, e não nosso capricho, será então a luz santificadora dos nossos próprios corações. Então, que a gente possa, de fato, olhar o amor, olhar, né, onde é que está, o que traz de bem, né? O que tem de bom, o que tem de Cristo aí, né? Nessa Exato. mensagem, nesse conteúdo, para que assim a gente consiga seguir separando os frutos das árvores, né? Que foi o que esse capítulo Seguimos, trouxe para a gente, assim, de ensinamento, né? Desde o início. seguimos vigilantes, né? É importante a gente estar sempre vigilante, que vigilante a gente vai estar vendo se é verdade, vigilante a gente vai estar checando, vigilante a gente vai estar se olhando, aprendendo, verificando tudo que a gente fala, tudo que a gente emana, tudo que sai do nosso coração. Então a gente tem que estar vigilante dentro das nossas atitudes, dentro do nosso dia a dia, que a gente vai conseguir cada vez mais identificar e principalmente nos identificar, né? Porque a gente fala, a gente tem que lembrar que nós estamos aqui, nós dois, falando sobre a palavra, trazendo essa mensagem de evangelho. Essa semana estaremos de novo, em todos os atos nós estamos, querendo ou não, levando, né? Então, porque a gente acaba naturalmente querendo agir em prol do bem. Então a gente tem que ter esse processo vigilante para se identificar e saber o quanto a gente está vivendo, o quanto a gente está realmente praticando e entendendo tudo isso para conseguir fazer da melhor maneira possível e da maneira correta, né? É isso mesmo, é isso mesmo, é nas ações, né, que a gente precisa prestar bastante atenção.
no que a gente faz, né, no dia a dia. Esses momentos aqui de reflexão, né, trazem muita consciência. Pelo menos para mim, assim, tanto quando eu estou escutando, quanto quando eu estou aqui, né, e quando a gente está estudando, o que vem é isso, assim, essa consciência maior, né, a respeito do que a gente pensa, do que a gente faz, né? E a Dani está aqui Mas a dizendo... gente... É, Não, a pode Dani está dizendo que falar, essa é pode uma falar. ótima maneira de começar a semana, vigilantes e com amor no coração. É isso mesmo, É, querida, obrigada. A Vanessa também falou da lucidez, né? A parte de gratidão, né? Pelos ensinamentos, que somos todos gratos. E seu França, né? Obrigada, seu França, por estar aqui com a gente novamente, desejando uma semana abençoada a queridão. todos. E, queridos, eu peço então, né, a gentileza da gente fazer então a prece final, né, com todos esses corações entrelaçados aqui, agradecendo mais uma vez o Bruno por estar aqui com a Tamo junto. gente, né, por ter trazido também, né, essa luz aqui da tua leitura, dessa tua visão, tá? Muito obrigada, Bruno. Obrigado vocês pelo convite. Quase não vim, mas estou aqui. Deus é bom o tempo todo com a gente. Estamos aqui participando. Conta sempre com a Sim. gente. Isso mesmo, obrigada. Então vamos, amigos, nos colocar numa posição confortável, nos envolvendo nessa alegria, dessa emoção, desse amor, desse acolhimento, todo esse sentimento nobre de luz que o Evangelho traz para as nossas vidas, essa consciência que a gente possa colocar em ação, que a gente possa ser vigilantes conosco mesmos, com o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente pensa, que esteja em linha reta no caminho de Jesus, que a gente possa a cada dia que passa, a cada noite de sono, nos colocar junto da espiritualidade amiga, primeiro na nossa intenção e depois no nosso fazer, no caminho da caridade, usando o que tivermos ao nosso dispor, sempre no nosso autoconhecimento, na nossa melhoria íntima e em favor dos irmãos que estão ao nosso lado, que estão convivendo com a gente nessa experiência encarnatória. Que assim seja, tenhamos todos uma excelente semana, de muita luz, de muita paz, muita consciência e muita vigilância. E até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima semana. Até. Tchau, tchau.